Eu perguntei de que sistema você é. Aí ele mostrou, ele me deu um zoom na visão, assim, que ele viu um planeta azul e um planeta verde. E ele falaram que são dois planetas irmãos, os espíritos ficam de um lado para o outro, assim, entre eles, né? Aí eu falei, mas por que você veio para cá? Ele falou, eu não... essa foi o problema. Eu falei, eu não estou só aqui. Eu estou aqui e lá também. Eu falei, como assim que você está aqui e lá? Ele falou, e você também, só que você ainda não sabe. Ele falou assim para mim, né? Aí eu enlouqueci de ver, eu falei, eu vou voltar pro corpo, que precisa lembrar disso. Nosso querido Saulo Caldeirão está aqui conosco hoje, então nós vamos conversar com ele coisas muito legais, muito interessantes sobre o universo, sobre projeção astral e todas as coisas maravilhosas que vocês queiram. Então, sejam muito bem-vindos. Saulo, eu quero saber das tuas últimas peripécias extrafísicas, as mais recentes. Rapaz, você acredita que, assim, eu tô tendo algumas experiências interessantes, principalmente quando eu acho legal isso. Eu tava, por causa da separação que eu tive, eu tomei uma medicação, né? E ela foi muito boa a experiência para mim, porque eu percebi a, a, a necessidade física, às vezes, da gente tentar levar as coisas espiritualmente na pele, e a espiritualista tem mania de pegar essas coisas alternativas, tal, floral, tal, e esquece das coisas da medicina, né? Aí, quando eu tirei a medicação, tirei tem uns 3 meses, as minhas pressões, elas aumentaram, assim, voltaram elas não pararam, mas elas deram, eu percebi uma diferença. Então, basicamente, as experiências que eu tenho tido ultimamente são entre estar aqui no quarto e fazendo um processo de amparo ou buscando o processo fora do corpo de assistência, ou outras coisas gerais, como antes de ontem mesmo eu fui visitar, eu não sei porquê, talvez pelo processo, eu fui na casa que eu era de infância. Eu tinha pessoas morando diferente lá, eu pedi permissão para entrar e permitiram entrar, e foi a casa que eu morei lá entre meus 11 15 anos, mexeu bastante essa época, a última fase em que meus pais estavam juntos, e foi uma experiência que mexeu muito, nostalgicamente, né? Passei agora, hoje que eu vim melhorar. Eu passei uns 3 dias nostálgico, assim, mas o tempo todo tendo experiências, nada muito grande, assim, tá? Nada muito especial, mas o tempo todo. Às vezes eu aqui na sala, às vezes eu faço um amparo com o espírito tá do lado da cama. Tem os assédios também, né? Os assédios fortes, velho. Assédio que é por causa... Eu vim para São Paulo, né? Então, assédio tá atacando cachorro, tá atacando na roupeira do meu lado. Tá tudo, velho. Tipo, eu tô num lugar em que eu tô jogando informação aqui, né? Então, aumentou bastante o assédio, mais do que eu tava esperando, tá? Mas também faz parte. Como que tu sente a psicosfera de São Paulo, a energia de São Paulo para projeção? Eu me acostumei com, diria assim, com o pH de São Paulo. Na primeira vez que eu vim para cá, eu sofri bastante. Mas isso também acontece com quem vai para lá. O próprio Wagner, quando fica muito tempo sem ir, vai a Salvador que ele sentiu um baque muito forte na mudança de magnetismo. São Paulo tem uma energia muito, muito forte durante o dia. Ela tem uma madrugada melhor do que a madrugada de Recife. A madrugada de São Paulo é muito cheia de paz. Acho que a quantidade de espírito que vem para cá por causa da proporção de gente que está aqui, né? De mentor que vem ajudar na madrugada é muito grande. Eu tô gostando, assim, tô me sentindo agora, eu tô me sentindo melhor ainda. Depois de um tempo que eu resolvi as coisas, me desvinculei de Recife, já quase em tudo. Agora que tô me sentindo, começando a pisar no chão, assim, da cidade, a ponto de me conectar muito forte, tô muito conectado com a situação da Cracolândia, por exemplo. Já cheguei a fechar os olhos e ter algumas clarividências em relação à situação de lá, e tenho certeza que tenho andado fora do corpo. Não lembro ainda, mas mais cedo ou mais tarde eu vou acabar trazendo uma experiência, porque é uma marca muito forte no momento aqui. Assim. A pessoa morar em São Paulo, em uma cidade tão rica, tão forte, com um centro daquela forma. Assim. É um processo de umbral aqui absurdo. Assim. Realmente, eu senti isso quando fui aí, porque até eu não sou acostumado com cidades muito grandes, né? Aqui a cidade que eu moro é consideravelmente pequena, então eu notei bastante essa diferença energética quando eu fui aí, notei realmente esse peso. As primeiras vezes que eu consegui foi numa cidade onde eu nasci, Santiago, que é perto daqui onde eu moro. E Uhum. eu tentava fazer aqui na minha cidade, claro, na época eu não sabia muitas coisas, não sabia muita técnica, não, eu estava logo começando, eu era bem novo. Mas eu conseguia quando eu ia para Santiago, involuntariamente, sem nem tentar. Né? E eu me lembro que a minha primeira experiência de saída do corpo foi quando eu saí e fiquei preso
pelo cordão de prata. E eu não conseguia ir muito longe da cama. E ficava como se tivesse que ficar puxando aquele negócio. E aquele negócio É, não vinha, e puxava pela cabeça mesmo. E eu não conseguia me afastar do corpo. Eu me lembro que eu não conseguia passar a cozinha, atravessar a cozinha. Era a metade da cozinha até onde eu conseguia chegar. E eu fazia força que lá não vinha, porque me puxava pelo cérebro. é E isso mesmo. daí, e eu ia lá do lado do corpo, via o corpo e não conseguia voltar. E eu ficava apavorado com aquilo lá. Até que veio a silhueta de um ser que eu identifiquei como a minha mãe, né? Que poderia ou não ser ela, né? Poderia ser a forma assumida para não me assustar. Uhum. E foi lá e me cutucou assim, então eu consegui entrar de volta no corpo e entrei, né? Mas foi É, bem nítida e a gente começa, geralmente, não sei se é a minha impressão, mas começa vendo em preto e branco as coisas, né? Eu fiquei muito tempo vendo em preto e branco, até ver é, alguma coisa. na verdade é que assim, é uma coisa interessante imaginar que o cérebro precisa ser treinado. Então, não é verdade, se partindo do princípio que existem as reencarnações, por que que você já não vem falando? Mesmo que, ou a língua que você falava. O cérebro do corpo físico, ele é meio que uma máquina que precisa ser programada. Mesmo ele tendo algumas bases, questão do DNA, instintivas que está na gente, ele tem que ser reprogramado. Então, o ato de você ter clarividência, sair do corpo, ou começar a enxergar claro, rememorar, é o treino para o corpo, porque a projeção é caracterizada para aquilo que você sai e consegue fazer quando retorna. Então, quando você começa a ver em preto e branco, é o começo do processo de fazer o cérebro começar a perceber. Até que você começa a ver tão claro e absurdo assim que as experiências ficam. Nunca mais você vai ver preto e branco. Aliás, é uma coisa que some com o tempo. A sensação de falsa queda, ela vai sumir. Porque seu cérebro acostuma já a sair dessa corpórea. A sensação de falsa queda é quando você toma um susto. Quando a movimentação acontece, você toma aquele susto. Isso não vai acontecer mais depois de um tempo. Você estava estudando 5 anos, seu corpo vai se acostumar com a sensação da saída, não vai existir mais, vai sumir. Então, as experiências em preto e branco, elas somem também. O corpo começa a aprender. Por isso que a gente fala, para de estudar projeção, tem que estudar todo dia, e você tem que ensinar o corpo a lembrar. Por isso que não é só sair, tem que estudar no corpo. A clarividência é a mesma coisa. Nós, os espíritos estão aqui, a gente está os percebendo, mas o corpo ainda não totalmente. Você começa a treinar, para que o seu corpo comece a entender o que está acontecendo, usando os órgãos no sistema energético, ele começa a enxergar melhor. A Carla Fernandes pergunta: Saulo, você consegue achar respostas para a sua vida carnal nas projeções astrais? Muitas delas, às vezes as complicações das situações, a projeção astral, ela normalmente dá respostas e não são muito boas não, tá? Mas dão. Por exemplo, você está passando por uma situação, você conversa com um espírito, você sabe que aí está passando por um assédio. Você tá, sei lá, com pendência, por exemplo. Cara, foi mentor que me disse isso. Isso é muito importante. Há uma fase da minha vida, e eu fui estudar porque o mentor falou, aí você vai ver e faz de fato, bate. Eu acabava não cuidando muito de mim. Não cuidava muito dos dentes, não cuidava. Era meio relapso. E o mentor me deu um toque e falou: você precisa, claro, você precisa trabalhar esse processo. Isso aí é uma punição que você faz em relação ao seu pai. E falou para mim fora do corpo, quase um psicólogo assim. E eu não achei aquilo muito lógico na hora que ele falou para mim. Eu achei que eu tinha rememorado, associado errado, assim. Cara, eu fui olhar, aí foi impressionante. Aí eu comecei a conversar, comecei a fazer amizade, comecei a entrar em contato, mudei. Se você pegar um vídeo meu de 10 anos atrás, eu pareço estar mais velho do que hoje. Assim, sem nenhum tipo de... Eu mudei. Então, a projeção astral muda. Você conhece os espíritos, por que a sua família está em desarmonia. Às vezes, situações espirituais acontecendo ao redor. Porque, às vezes, tem um cara que não gostava de mim, da família antiga onde ela. O cara não gostava de mim, velho. Não tinha lógica, não tinha. Simplesmente era uma mistura de ciúme com um monte de coisa. Pois eu saí do corpo e um espírito ligado a ele pesadíssimo. Eu ainda tentei avisar, mas não dava, não tinha acesso, né? Pois o cara passou por uma perrenga, véio. Foi tanta coisa que aconteceu na vida dele. Você começa a enxergar um monte de coisinhas nos bastidores que normalmente não são boas, mas pelo menos você sabe o que está passando. Você enxerga por que a dificuldade existe. Então ela não tem como não mexer na sua vida pessoal. Ela mexe muito. Com certeza. E nos capacita, né, a ter essas percepções bem mais completas do que está se passando ao nosso redor, até mesmo, de repente, evitar ou antecipar questões que a gente possa evitar, né? Como foi o caso. Verdade. Perceber... porque, assim, sempre que as pessoas falam bastante sobre medo de obsessores e tudo mais, nos lugares que vão, né?
Mas a gente só. O obsessor só vem atrás de nós quando encontra ressonância dentro dos nossos atos ou questões, às vezes até mesmo inconscientes nossas, né? Que a gente não sabe que traz, que leva. E isso faz atrair esses seres. Porque é possível que se passe em locais bastante complicados energeticamente, como se pode dizer, sei lá, talvez um mercado, né? Um mercado com muita gente, e sair de noite em algum restaurante, algum lugar. E é completamente possível tu não chamar a atenção dos obsessores ou nem sequer ser percebido por eles devido à tua ressonância diferente, né? É, é mais ou menos, acontece realmente, se você estando numa boa sintonia, você chama menos atenção, mas ao mesmo tempo você chama atenção porque sua energia brilha um pouco mais. Você passa no lugar, a galera, opa! O que acontece é Sim. que o cara vai atrás de você e não consegue encontrar acesso a você. Então, às vezes não é um processo obsessivo, às vezes o cara te persegue porque viu em você uma possibilidade, ele sente a possibilidade de receber alguma ajuda, sei lá. Aí ele vai, você vai, muitas vezes você sai, o espírito vai com você para casa. Ele vê a sua energia, gostou, não vê muito nas pessoas, e você vai atrás. Tem vários tipos. E tem os assédios pela repercussão da positividade que você movimenta. Desde a mínima, para o cara aplica reiki em casa, ele já chama a atenção até do vizinho, velho. Então tem esse assédio, ele não é obsessão permanente. É uma assédio de tentativa. Como você está na frequência boa, normalmente eles tentam, não conseguem, mas o problema é que eles não param em você. Eles vão para a família. É aí que é o processo, porque a família te acessa. Porque a gente pode não ser acessado por ninguém, mas quando alguém da sua família perde, muda de humor, lhe ofende, obriga, aí, meu amigo, você tem que ter quase... Eu digo porque o ápice da evolução é conseguir receber uma ofensa de alguém que a gente ama e não cair. É o ápice dela, porque é muito difícil. Porque a pessoa que a gente ama, ela acessa a gente tão forte que vai lá no fundo, né? Então, é aí que mora o processo disso. Então, não basta ser só inacessível energeticamente. Tem que aprender a ouvir as pancadas, às vezes, do lado, mesmo, e não cair nas ofensas. É difícil pra caramba. Você conseguir, me diga como. Não, é verdade. A gente tem um grande trabalho interno, né? E de percepção de que também a gente atrai nas pessoas aquilo que nós vibramos dentro de nós, né? As pessoas nos tratam como a gente se trata. E até mesmo que inconscientemente. Mas tu falou uma coisa muito interessante mesmo, né? De não ter acesso a nós, né? Porque o campo mental que a gente diz assim, nossa mente é nossa, né? E ali passa inúmeras informações, né? Inúmeras ideias, bem como a desses espíritos que possam estar ao nosso redor, né? Mas se não encontra algo se a gente não compra aqueles pensamentos, não vai adiante neles, né? Os espíritos, inclusive, desistem de ficar atrás de nós porque não conseguem. Enquanto eles não acham uma brecha, né? Quando, se não é um processo, eu tenho o seu próprio processo. O problema da obsessão pessoal é que ela é de vida passada. Se você tem uma obsessão de vida passada, mesmo você estando fora da sintonia, você tem uma sintonia pelo erro. Então, na hora, por exemplo, a gente ouve o espírito falando, mesmo quando você está numa frequência diferente. Então, ele começa a falar coisas no seu ouvido que correspondem a uma falha que existiu sobre vocês dois. Então, você, sem perceber, começa a baixar a frequência, porque, de fato, aquilo lhe acessa. E a culpa e a vergonha são os dois menores... as menores bases de acesso a umbral. Se você sente as duas coisas, você cai a frequência. Então é difícil demais, assim, o ideal é a gente ter humildade na hora que você recebe uma pancada dessa, isso acontece até a gente que mantém canal, internet e tal, e falar, você falou isso há 10 anos, às vezes acontece comigo, eu tenho faca aqui há mais de 10 anos, né? Você falou isso há 10 anos atrás, eu falei, realmente, eu falei, mas já não penso mais assim, já mudei. Então a gente tem que ter calma, para você sobe um baque, assim, e não entrar na energia, mas é difícil. Mas, de fato, se você está fora da sintonia, é mais difícil, você fica inacessível. Realmente, daí começa a comer pelas beiradas, né? Como se fala na parte familiar. E a Carla ainda disse que notou que em projeção ela estava com um aparelho nos ombros, que estava preso ao corpo, não conseguiu remover, ficou com pena de jogar fora, encontrou um ET e entreguei a ele. E a gente quer saber também como é a tua relação de encontros com seres dimensionais, encontros de seres extrafísicos ou até mesmo extraplanetários em projeções. A gente sabe que é mais difícil este acesso. Não, já aconteceram, realmente não é muito normal assim, mas aconteceram. Alguns bem fortes, né? Eu tive, e a gente precisa buscar, basicamente todas as principais experiências que eu tive, de alguma forma busquei ela. Eu estava
Uma que eu tive, uma das principais foi, eu estava fora do corpo, no umbral, assim, verificando, analisando espíritos. Às vezes eu tô lá, eu fico olhando o que os caras estão fazendo, eu fico andando como se fosse um deles, assim, eu fingo que sou desencarnado e tal, para não chamar atenção. E muitos deles não conseguem perceber as diferenças, porque você está num processo assim, meio que o encarnado, ele está inconsciente, ele está meio que, dá para perceber, não só pelo sistema energético, mas pela a forma como ele age. Já o cara fora do corpo lúcido, você consegue muitas vezes passar desapercebido, porque você fica agindo de luz como se fosse um deles, né? Você não fica bem consciente. Eu estava vendo o pessoal, aí eu desisti daquele lugar. Tinha um cara meio que comendo uns caranguejos queimados. Eu falei, que porra, vou sair daqui. Aí eu subi voando para o local, parei parecia um ponto de uma montanha, assim. Olhei para o céu e pensei, pô, deve ter alguma coisa aí, né? Mais interessante, um mentor, nem pensei em ter, para saber. Rapaz, um cara invisível do meu lado, na mesma hora, assim, não sei se demorou 2 segundos. Ele apareceu do meu lado esquerdo e falou assim, eu captei a sua mensagem. Aí eu falei, você é da onde? Ele falou, eu sou de um sistema, não sou daqui. Ele falou, isso na interpretação do meu retorno, você sabe que as palavras que são faladas lá, muitas vezes o corpo físico, ele usa o conhecimento que ele tem para processar a experiência, como se fosse um computadorzinho tentando interpretar um programa muito mais complexo que é o corpo astral. Aí ele falou, eu perguntei de que sistema você é. Aí ele mostrou, ele me deu um zoom na visão, assim, que ele viu um planeta azul e um planeta verde. E ele falaram que são dois planetas irmãos, que os espíritos ficam de um lado para o outro, assim, entre eles, né? Aí eu falei, mas por que você veio para cá? Ele falou, não, essa foi o problema dessa experiência. Eu falei, eu não estou só aqui. Eu estou aqui e lá também. Eu falei, como assim que você está aqui e lá? Ele falou, e você também, só que você ainda não sabe. Ele falou assim para mim, né? Aí eu enlouqueci de ver, falei, eu vou voltar pro corpo, que precisa lembrar disso. Aí, essa foi uma experiência muito legal, de alto nível, assim, um cara que nem tinha forma, assim, era extraterrestre, não tinha, ele não usou nenhuma forma para falar comigo, invisível, talvez pela frequência que ele tivesse, enfim, estivesse no veículo que eu não conseguisse ver. E a outra foi quando eu fui até a órbita do planeta e fui levado até eu ia entrar em Júpiter, entrar no planeta. Não deixaram. Eu ia dizer dessa essa aí, é legal. Não deixaram eu entrar no planeta. Então, entramos num negócio todo de vidro, assim, eu sentei. O Saulo foi barrado em Júpiter. Fiquei na plataforma, passei uma plataforma flutuante em Júpiter. Eu estava em plano corpo mental com forma. Nunca tinha visto isso até então. Estudei a vida inteira falando que o corpo mental era sem forma. Lá estava eu com forma. O cara que veio falar comigo, ele era de Júpiter, ele falou para mim assim, estamos todos em corpo mental aqui. Ele falou, todos. Estamos usando forma por sua causa. Nós não conseguimos você não conseguiu atingir o nível de sutilidade necessário para entrar no planeta. Se a gente forçar, pode dar um impacto energético. Eu não sei o que é isso que ele falou. Até hoje eu não consigo interpretar. Se ia dar algum problema na encarnação minha aqui, ou se eu ia sofrer um baque energético no retorno, ou se ia complicar minha rememoração, que não adiantaria nada. Não sei o que ele quis dizer com aquilo. Aí eu subi, fiquei conversando com ele, vendo uma plataforma, vendo o planeta Júpiter, um negócio alienígena, velho. Era o nome que vinha, nunca vi um negócio tão impressionante. Um tempão com ele lá. Ele mostrou as coisas, até que eu voltei e lembrei dessa experiência. Então foram, fora alguns Greys, né, que você já viu também. Só para concluir, eu nunca vi um ET ruim. Nas minhas andanças inteiras, nunca vi ET ruim. Assim, todos os que eu vi, ou eram centrados, ou eram extremamente bondosos, como esse cara, atenciosos, ou até amorosos, mas ruim, nunca vi. Eu acho até que a sensação de ser ruim, ela faz sentido, partindo do princípio que ele pega um ser que está deitado na sua cama despreparado, você fica travado, eles movimentam alguma coisa no seu corpo, como se fosse um biólogo mexendo no tubarão, no pinguim, e a pessoa entra em estado de terror, né? Eles realmente mexem na gente, eles mexem no corpo da gente, eles fazem alteração, e como a gente não entende que está sendo preso, está vendo aquele negócio, aí tem a sensação que eles são ruins. Até então, pode até que existam encarnados extraterrestres aqui, que ainda em forma e tal, que estão no umbral, estão em situação ruim, mas eu nunca vi. Aquele ser que tu disse dos dois planetas, o azul e o verde, que disse que tu estaria lá, naquele planeta, né? Não, no planeta não. Ele não disse que eu estava lá. Ele disse que eu estava em mais de um lugar ao mesmo tempo também. Não no planeta dele. Ah, entendi. Que nem ele em mais lugar ao mesmo tempo. Porque quando tu falou isso, me veio na cabeça a questão dos fractais da mônada, né?
que a Exato. gente tem, acredita-se que 12 fractais, né, com a nossa alma, digamos assim, Eu se acho que muito dividiu em mais. 12. Acho que Não, muito mais. Eu não sei provavelmente. dizer. É porque o conceito é até difícil de entender. As pessoas, isso não existe ao ver. O próprio Espiritismo estuda das almas grupais, que é a Isso. divisão consciencial numa mesma encarnação cronológica. Quer dizer, um girino, um espírito em 30 corpinhos de girinos, por exemplo. São 30 bichinhos diferentes. Uma Isso. região inteira de uma floresta é uma consciência só subdividida. Né? Um exemplo. Então, isso já existe. A única diferença é que o ser humano ele chega num ponto onde ele centra numa mesma frequência, mas ele não está preso só naquela, ele está em várias outras frequências diferentes. Se alguma vez, Saulo, você já experimentou no plano astral, enfim, nessas experiências, alguma oportunidade de tentar materializar, tentar criar alguma coisa no astral de propósito, tipo, buscar fazer experiência, sabe, de criação de algo? Não, não diretamente, assim não. Até porque é tanta coisa para montar assim que você cria as coisas no seu quarto, por exemplo. Não você, mas você começa, por exemplo, já aconteceram essas duas vezes. Você se muda para uma casa, inclusive eu morava de aluguel. Aí nesse quarto ele está de uma forma, o quarto estica, velho. Os espíritos começam a entrar no quarto, o mentor começa a entrar, tal, e o quarto estica, então o quarto muda, os mentores mudam o quarto e fica mudado. Tanto que você fica pensativo. Quando eu fui embora dessa casa, que eu estava lá, fiquei 1 ano e pouco lá, aí o apartamento, eu fiquei, cara, aqui, essa parte aqui, que ninguém se incomode com tudo que eu fiz aqui, né? Que as energias sejam as melhores possível, que os mentores limpem, que mantenham mais ou menos um quarto harmonizado para a próxima pessoa que vem para cá, para ela não ficar dando reações até da projeção e se achar que a cama é mal assombrada e sei lá. O que acontece? Meu irmão foi dormir na minha cama mesmo, André, ele tem até um canal, André Calderon, ele passou a noite inteira ouvindo espírito, batendo a noite inteira, porque o processo da abertura magnética do trabalho ali, que no outro dia estava viajando. Ele comprou 1 quilo, 2 quilos, 3, passou sal grosso pelo quarto todo. Eu falei, André, pelo amor de Deus, eu trabalho energia 64 para abrir um portal para sair do corpo. Enfim, fez parte. Essa questão do espaço é bem interessante mesmo, né? Eu me lembro que quando, há uns anos atrás, antes da pandemia mesmo, lá no centro espírita que eu atuava, que eu trabalhava, tinha palestra lá e quando enchia muito ia 100 pessoas, né, fisicamente. E os mentores diziam que foram atendidas mais de 3.000 espíritos naquele dia, né? Não E mesmo. eu ficava pensando assim, puxa, esse lugar é tão pequeno, mal cabe em espremida 100, imagina atender 3.000, né? Eis que o mentor diz que o espaço é relativo no plano espiritual e que aquilo lá, de fato, no plano espiritual é muito grande, muito maior do que a face física daquela localidade, né? Você tem espíritos que ficam o tempo inteiro entrando na casa espírita, né? Eu tive a oportunidade de estar na frente de uma casa espírita. Uma vez era para eu entrar na casa espírita. Aí quando passamos pela porta, teve um cara que guardava a frente da casa. Eu fiquei tão interessado que o cara olhou para mim e falou, não, deixa ele aqui. E me deixou como porteiro da entrada por uns 5 minutos, assim. Aí o tempo todo fica vindo espírito para entrar na casa espírita. Aí veio um espírito, falou, eu preciso de ajuda, tal. Eu falei, claro, entra aí. Aí o rapaz estava do meu lado, estava me olhando, falou, não, só um minutinho, você quer ajuda para quê? Não, não sei, não, você não quer ajuda. Você teve aqui tal dia, o cara pegou o Mark, saiu gritando, xingou tudo ali. Assim, então tem um monte de espírito para ser ajudado e tem um monte de espírito que vai tentar entrar para bagunçar com a casa, que são protegidos, que não passa não. A casa é toda secada energeticamente. Não passa em lugar nenhum. A única porta que passa é da frente e fica um guardião na frente da casa que não entra ninguém. Só passa quem está... É muito engraçado o trabalho espiritual, como é forte, né? Saulo, olha só, eu sou terapeuta, né? E eu atendo as pessoas. E quando eu estou atendendo, às vezes, não é sempre que isso acontece. Quando eu estou atendendo, eu entro em algum assunto e quando eu me dou conta, eu estou palestrando para aquela pessoa. E eu sinto a presença da minha sala cheia de espíritos, cheia de pessoas atentas, como se estivesse aqui aprendendo. E aí comecei a ter vontade
de criar cursos, de criar mini palestras, eu posso dizer assim, para que eu possa falar mais, porque essa é a vontade que está me dando quando eu atendo uma pessoa e sinto a presença de muitas. Isso tem a ver ou é doideira minha? Não, começa pequeno isso, mas isso vai pegando uma proporção sem fim. Por exemplo, você, quando é terapeuta, primeiro que só para começar, você não está atendendo a pessoa ali, você está com o mentor dela perto de você, o seu, ou mais alguns espíritos, às vezes, em estado de desarmonia, que acompanham a pessoa. Quando pelo menos um que vai estar conectado. Então, às vezes, você não está falando só para uma, né? Você, às vezes, está intuído ali falando para outra, em vários aspectos. Então, isso começa a tomar uma proporção cada vez maior. Você vai se alinhando, né? É como se você estivesse alinhando o seu corpo físico, aprendendo esse processo junto aos mentores. Então, você vai sentindo cada vez mais essa vontade de fazer alguma coisa. Você quer ver que interessante, Diana? Quando você sai do corpo e acessa a dimensão mais alta, tipo a quinta, sexta, sétima, você volta, é tão forte a sensação magnética de fazer o bem, que todos fazem ali, que você sai dali com uma vontade tão grande, assim, vou voltar a fazer acontecer tal, e isso no nível desse nível, assim, né? Então, você volta para cá, cara, você perde uma parte, porque a energia aqui que circula não é bem essa, mas ainda assim, você sente, é por isso que tem muita gente, o advento da nova era aí, inclusive o YouTube, inclusive o canal do Pava, todos os lugares, de muita gente transmitir informação, é a sutilização dessa conexão, a sensação espiritual deles de, claro, as pessoas já não estão mais tão conectadas somente a essa vida mundana, e essa transmissão de informação, ela passa a ser uma constante, e as pessoas, elas sentem de verdade isso como um processo até de realização pessoal, porque elas não se sentem mais completas ou não se sentiriam se não tivessem um trabalho desse tipo, assim. E eu sinto exatamente isso. Até tenho clientes que me perguntam assim, mas Diana, tua energia não fica sugada? Tu atende tantas pessoas? E eu falo o seguinte, ó, eu saio melhor do que quando eu cheguei aqui. É verdade. Eu saio mais inspirada, com mais vontade ainda. Depende do magnetismo. Você tem um magnetismo mais sutil de informação. Tem gente empata, que é um padrão que ela também ajuda, mas ela sai desgastada. Porque normalmente ela tem a gente gira em frequências, não tem melhor nem pior. Algumas pessoas giram na frequência por motivos diversos. Ela vem para ser mais linha de frente. Os linhas de frente se lascam. Eles saem chega perto de uma pessoa, sai desgastado. A diferença é que ele dorme, se recupera e está pronto de novo para outro dia. Mas tem muita gente que faz esse trabalho e se desgasta bastante. Tem outros que conseguem assim, para o cara estar na linha de frente, tem que ter casca grossa. Porque é muita pancada, assim, espiritual, muito assédio, e tem a questão do ego, né, que você trabalha bastante, que a gente, quando não cai por um assédio forte, tentando derrubar você para você se sentir pior, cai pelo contrário, ele começa a fazer você se sentir elevado. Então tem o trabalho é muito forte e a interação espiritual é tanto com os mentores como por toda a espiritualidade. E Saulo, conta para nós a tua perspectiva, né, sobre quando, por exemplo, nós estamos conversando com uma pessoa, conversando com alguém, e a gente se sente, assim, meio que intuito no que estamos falando com a pessoa, e começamos, né, a desenvolver aquele assunto, e às vezes nem a gente sabia que a gente ia chegar naquele assunto, e para a pessoa faz um total sentido, faz algo muito grande. A gente está recebendo, né, no campo mental, no campo intuitivo, as orientações e informações de entidades próximas a ela, que querem muitas vezes o bem e que nos utilizam como canal, às vezes, para uma palavra, né? Uma coisa que acontece com todo mundo que estuda, todo mundo tem um pouco, mas a galera que estuda espiritualidade, ela começa a ficar cada vez mais intuída. Se ela medita, se ela faz técnica, que a técnica é uma meditação, né? Tão forte que te leva para outra dimensão. A técnica projetiva é uma grande meditação. Então a tendência é que cada vez mais ela vai ficando intuída. Isso vai chegando num nível, a intuição é um nível de clarividência, quer dizer, você acessa a psique da pessoa por indução, está perto dela, você começa a ler coisas dela, de repente você está falando coisas que você nem percebe, e a pessoa às vezes fica até assustada que você começa a falar coisas que faz parte do sistema dela toda aí. Então cada vez mais, isso dá não só para ser estudado passivamente, como acontece quando a gente medita, como ativamente, através de experimentos, inclusive experimentos
A nova técnica completa 5 que a gente fez, está lá no canal da gente até, ela trabalha muito o chakra frontal por causa disso. E tem técnicas específicas que você aprimora ainda mais. Isso aprimora tanto que você começa a ficar assustado do tanto que você passa a ler a mente não só a psique, você não está nem perto por indução. A psique é quando você está perto da pessoa, né? Você, por indução, se aproxima da aura da pessoa, você sente o que ela sente, você não percebe, você começa a falar achando que são coisas suas, mas na verdade você está falando coisa da pessoa. Que o ato de ler algo de alguém, não é assim, eu estou vendo algo em você, não. Eu estou sentindo em mim. Aí você fala o que você está sentindo e você vai ver que você está lendo a pessoa. Porque a energia dela vem para você. Então, o ato de ler pode ser um ato à distância. Normalmente, você puxa a energia da pessoa, é uma técnica que chama de assimilação energética, né? Você assimila e puxa. Então, isso acontece passivamente com quase todas as pessoas que começam da espiritualidade. Ela vai aumentando isso. Isso não tem fim, tá? O ato do desenvolvimento do parapsiquismo, ele começa com pequenos ensaios até a própria clarividência aberta, que aí leva um nível de responsabilidade alto. Você vai ali falar com a pessoa, você vê o espírito do lado dela ali, e não pode falar às vezes. Porque a pessoa está... Imagina, você pega uma pessoa que sei lá, não está preparada, você fala que ela está com o espírito, ela não dorme mais. E a gente vai fazer, está abrindo um espaçozinho aqui em São Paulo, para fazer esse experimento. Você senta junto perto de uma pessoa, a pessoa permite você fazer a leitura, não que você não possa ler uma pessoa, mas assim, existe um... Então vocês começam tocando na pele um do outro, através depois de técnica e tal. Começa por sensações de trazer... É a mesma coisa que eu estou falando do cérebro. A gente está captando um monte de coisa, mas você não consegue identificar. A projeção astral é exatamente isso. A pessoa sai do corpo, mas não está lembrando. Então ela educa o cérebro para começar a lembrar do processo. Claro, aí vem as questões éticas e todo o processo de técnicas e tal. A clarividência é a mesma coisa, que inclui, ela contém a intuição. Você começa a fazer experimentos, educando o cérebro para entender, com pequenas coisas, por exemplo, você chega num lugar, uma técnica seria assim, você se afasta um pouco da pessoa, vai para o lugar e entra no estado de neutralidade, uma técnica de circulação energética, que você se limpa, não pensa nada, fica quietinho, você fica no estado de neutralidade, aí a outra pessoa se torna passiva, a história está quietinha, de olhos fechados, você se aproxima dela, toca no ombro dela assim, fecha os olhos. Então, tudo que vem na sua mente, você leva um caderninho do lado, uma coisa, você vai anotando. Angústias, eu vi um negócio estranho aqui e tal. Você começa a anotar, depois você senta com a pessoa e ela fala para ela tudo que você viu. Então, algumas você vai acertar, outras não. Isso vai acontecendo diariamente, são experimentos que estão sendo feitos, que você passa a ter menos chance de fazer uma leitura psíquica errada, porque você começa a identificar o que de fato seria seu, o que de fato é um pensamento flutuante, o que vem por indução. Então, a clarividência deve ser treinada, e treinada quando é feita, né, a intuição, que é o processo que contém, a ética. Porque você, às vezes, vai ver coisas de pessoas que você não pode falar. E eu estou falando de coisas bem fortes. Tem um clarividente mesmo, que o cara chegou perto de uma pessoa, ele leu que o casal ia para uma casa de swing. Veio na mente dele na hora, assim. Ele ficou constrangido, assim, mas... E não pode, você tem que ficar quieto, e tem que ficar da mesma forma. Lê tudo, porque está exposto. A gente lê o que nós somos, né? Então, às vezes, é aí que vem o processo do trabalho da clarividência com responsabilidade, né? Realmente muito interessante, Saulo. E agora, nos encaminhando para os nossos momentos finais aqui da nossa conferência, eu vou passar algumas perguntas dos membros aqui para a gente responder. A Juliana Carvalho diz assim: Saulo, que dica tu pode dar para alguém que quer estudar e praticar a projeção, mas ainda tem medo? Primeiro, consumir conteúdos legais. Não deixar que você nem leia, nem assista nada que lhe transmita medo. Ou porque isso vai fazer com que você, estando perto de pessoas que transmitam tranquilidade, até do conhecimento do assunto, você sinta confiança no que você está fazendo. Segundo estudo, o conhecimento, ele vai abraçar o medo. Como uma criança que não sabe o que fazer num mundo perigoso, o adulto continua com medo quando sai na rua, mas ele abraça o medo dele através de estratégia. Ele sai sem relógio. A gente não pode deixar de trabalhar. Mas a gente tem que, às vezes, passar na Praça da Sé, em São Paulo, aqui. E tem seres perigosos ali. Então, assim como tem pessoas... Você precisa aprender a andar ali. Então, o medo nunca vai deixar de estar com você. Você só vai aprender a conviver com ele e não deixar de ter a sua liberdade minada por situações de perigo, que você, às vezes, está aumentando na sua própria mente. Primeiro, que a questão espiritual é um espírito em desarmonia. Ninguém em harmonia vai para dentro do quarto de ninguém, velho.
Eu não vou, vocês vai para dentro do quarto de alguém, vocês? Uma pessoa está dormindo, você fica lá olhando para ela? Você há de pensar que a pessoa está em estado de desarmonia. Então, esse tipo de consciência, você não pode ter medo. Você até pode ter assim, ó, o cara é meio louco, mas a minha liberdade é a minha liberdade. Você se afasta do corpo e vê se pode ser útil de alguma forma, porque até isso você tem que pensar. Às vezes a pessoa não está na hora de ser ajudada, o ser que está ali, então você deixa ele lá. Às vezes o espírito, você tem ideia, a sintonia está tão boa, que o espírito está ali no quarto, pedindo ajuda ou não, ele não vê eu saindo do corpo. Você sai do corpo, ele não vê você, ele fica no corpo esperando você, não vê. Então, e deixa lá, muitas vezes fica lá no quarto. E sai, eu vou. Então, assim, a liberdade da gente não pode ser minada em nenhuma situação. É sua liberdade. Você vai despertar essa liberdade agora ou no futuro. Depende de você. É verdade. A gente não pode ficar reféns do medo, né? E cercear a nossa liberdade, como tu disse muito bem. Agora, num jogo rápido para os nossos momentos finais, a Carla pergunta assim, tem como se livrar dos obsessores de vidas passadas? Com calma. Não é rápido, não. Tá? O obsessor de vida passada vai seguir a gente, ele segue por uma questão de raiva, tá? Ou uma indução qualquer. Vi de exemplo do Divaldo Franco com Máscara de Ferro, que o seguia por décadas, e era o Divaldo Franco. Vi de a Careca Pequena, que era um espírito que me seguia aí desde que eu era novo. Rapaz, eu ajudei a Careca Pequena na maior enganação que você pode imaginar. Careca Pequena era um espírito que era pequeno e careca, eu botei a apelido, ela era minha obsessora, no mínimo que eu pude fazer era botar um apelido nela. Ela tomou o apelido. Todo dia me perturbando, virou Careca Pequena. Ela não gostava do apelido. Era bullying, mas para o que ela fazia comigo, Careca Pequena era uma brincadeira de criança. Aí eu simplesmente era um espírito que me perseguia porque gostava de mim, mas achava que eu tinha traído ela por ter deixado ela para trás e tal. Eu não deixava ficar com ninguém, perturbava a minha vida, fazia da minha vida um inferno. Aí a vida toda isso. Um dia, assim, minha mãe desencarnou, e eu falei para ela, ó, minha mãe não ficou no umbral, não. O espírito que seguia ela tá lá na casa dela até hoje, vocês sabem disso, né? Vai acontecer a mesma coisa. Você acha que eu vou para o umbral? Eu já tô com 40 e tantos. Um dia eu vou desencarnar, vou passar, tu vai ficar aqui, viu? Foi o argumento que eu usei. Aí ela falou, o que eu faço? Eu disse, saia. Olha o trabalho, cara. Quase 30 anos trabalhando com esse espírito. Eu falei, faz o seguinte, vá, aí vem um golpe que eu dei nela. Receba ajuda e me espere lá, quando eu voltar a gente fica junto. Por que eu fiz isso? Vê, um espírito tá usando crack na Cracolândia. Você não pode chegar para ele e falar coisas altas. Tem que falar, irmão, vamos para ali que na hora que ele sai do surto da droga, que o umbral é uma droga, ele deixa você louco. Ele vai lhe agradecer depois, entendeu? Que você tirou ele dali. Você usou uma tática para tirar o cara do espírito. Então, assim, tirar o processo obsessor é com amor, com paciência e com mudança verdadeira da gente. Não, centro espírita não faz, ele ajuda. Ele reforça, ele faz você mudar a sua... Tanto que chama doutrina, né? Ele modifica seu pensamento, sua parte interior, seu coração. Ninguém vai tirar de você. É você que, através de uma alteração comportamental, o espírito, que talvez mudando a sua consciência, que vai se afastar. O Alexandre pergunta assim, se você acredita que é possível programar o nosso subconsciente, o nosso campo pela pineal ou pelo coronário. Digo, olha, inclusive, em relação aos nossos sentimentos, estados de espírito e relacionamentos sociais. É possível ajudar. A programação, tem várias programações hoje em dia, tem programações de vários áudios neurolinguísticos, tem a própria ressonância harmônica do Hélio Couto, tem várias coisas que existem por aí que são super positivas. Por exemplo, tem gente que estuda inglês, ouvindo inglês na hora de dormir. Fico falando com gente que estuda línguas, várias outras coisas, estudo para concurso, tem CD de estudo para concurso, CD de estudo para vestibular, para você ouvir dormindo. Então, sim, dá para você ter uma mudança bem significativa através do inconsciente, né? Você vai dormindo e fica ouvindo. É lógico que não é uma coisa mágica, mas o inconsciente é tudo que nós temos, né? O controle de todo o processo. Então, teoricamente, sim. E muita gente tem recebido bons resultados com isso. Tá? Legal. E a última pergunta é da Arminda Cardoso dos Santos, que diz assim, boa noite, Saulo. A pessoa que não consegue fazer viagem astral vai evoluir? Vai, ela consegue fazer sim. Ela não consegue lembrar, tá? Todo mundo sai do corpo. Isso aí é um processo natural. Ninguém não sai do corpo. O que você não consegue é ter rememoração. A pergunta é por que você não lembra? Treinamento físico, dedicação ao processo, até diminuição da ansiedade, o foco, às vezes, muito voltado às questões da vida, filho tira a gente disso, um monte de coisa, dinheiro, conta, essa vida, se deixar, ela engole a gente, todos os aspectos. Quando a gente vê, você até escravo de um curso, escravo da faculdade, escravo de um relacionamento, escravo dos filhos, escravo do mundo, de trabalho, você não fala nada. Então, o ato é
conectar seu processo, na hora que você vai fazer técnica, ali, velho, não importa a sua conta, você está devendo no banco, está com conta, não importa. Ali é você e o astral, e você tem que aprender a se conectar. Isso faz bastante diferença para o processo de rememoração. Treinar o corpo físico, deitar, fazer as técnicas com bastante calma, treinando todos os dias, porque é todo dia, que nem a projeção astral demora muito mais do que uma academia para você ter uma alteração na musculatura energética, digamos assim. Você vai demorar uns 5 anos para você ter uma alteração. Porém, quando começar, diferente da academia, não volta mais. É um conhecimento, é caminho sem volta. Muito bem, Saulo. Quero agradecer demais pela tua presença. Eu sou teu fã. Tu Obrigado. sempre inspirou muito a mim, os vídeos. Sou extremamente grato a ti. Sigo te assistindo, gosto muito do teu trabalho. Todos aqui te admiramos muito. Então a gente quer agradecer muito pela tua presença aqui. Venha sempre. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos vocês, tá? Diana, Bruno, Moniz e a Miriam. Eu não conhecia vocês todos. E todos os canais, os membros que estão assistindo, quando tenho a oportunidade de ver vocês aqui. Um abraço para vocês. Muita paz. E nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.